Ouça agora o seu Comigo Cast. Olá, estamos começando mais um episódio do Comigo Cast, o seu podcast de informações da Cooperativa Comigo, aqui direto do estúdio da Comigo, em Rio Verde. E hoje nós estamos recebendo o Ettore Baroni, que é consultor de gerenciamento de riscos da StoneX. Seja bem-vindo, Ettore. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Ettore, eu gostaria então que vocês se apresentassem um pouco mais para quem está nos ouvindo aí, quem que é Ettore Baroni. Bom, eu trabalho na StoneX há 16 anos, eu vim do mercado agro desde sempre da minha formação. Trabalhei bastante tempo em cooperativas e desde 2007 eu trabalho na StoneX do Brasil. Fico baseado no escritório de Maringá, no Paraná, e o meu time tem escritórios em várias regiões do país. Hoje a gente trabalha com a parte de gerenciamento de riscos de praticamente 1.200 clientes no Brasil como um todo. E a gente tem uma parceria com a Comigo desde 2004, 2005, por aí. A gente tem uma parceria que a gente faz um trabalho bastante bom em conjunto da parte de gerenciamento de riscos, estratégias e operações dentro do dia a dia aqui da necessidade dos grãos. Então a gente faz um trabalho bastante interessante em relação a isso e a gente tem uma parceria bastante longa já, de bastante tempo com a Comigo. Então ele caminha junto com o time, nosso time de comercialização de grãos ali. Sim, o contato direto é ali. O contato direto é a área de grãos. Como a gente tem muitos desafios no mercado de grãos, né? A gente tem todo dia um desafio novo, todo dia uma precificação nova, uma certificação. É um mundo muito vasto, né? A gente tem um mundo bastante dinâmico e precisa estar acompanhando muito de perto. A Comigo faz isso muito bem. Com certeza. E você também esteve com a gente recentemente no workshop de agricultura, realizado ali juntamente com os pesquisadores do Centro Tecnológico, né, apresentando informações sobre o mercado, né? Conta pra gente aí, para quem está te ouvindo, que não teve ali a oportunidade de participar do workshop de agricultura. Sim, nós fomos convidados ontem para o evento do CTC, né, do workshop, foi bastante interessante, muitas apresentações muito boas da parte técnica. E eu falei um pouquinho da parte de mercado. A gente trouxe as informações de mercado, precificação, fundamentos e também a expectativa de produção e preço para a próxima safra. Esses eventos, na minha visão, são extremamente importantes e deveria ter a participação de 100% dos produtores que trazem, além da informação técnica que ajuda o produtor a ter mais rentabilidade, mais produtividade, ele traz a parte de mercado que ajuda o produtor a ter mais rentabilidade. Então, o conjunto dos dois, produtividade com a estratégia em preço, acompanhamento, definição e tudo mais, ele traz maior rentabilidade para o produtor na lavoura. Mas foi um evento muito, muito bom, bastante gente, e é sempre um prazer estar aqui, que a gente participa em diversos eventos, Tecnoshow e tudo mais. Mas o objetivo principal é trazer mais bases de informações para o produtor. O que ele precisa olhar quando ele precisa tomar uma decisão, o que impacta o preço, quais são os fatores que fazem o preço subir, o preço cair. Nós tivemos um mercado uma volatilidade muito grande, né? Uma variação de preço muito alta. A gente foi com os últimos 2 anos com preço para perto de R$200, depois o preço está agora para perto de R$100, e isso deixa o produtor um pouquinho perdido, né? Que decisão tomar, o que fazer, por que foi a 200, por que foi a 100. Eu acho que esses fatores são extremamente importantes para o produtor ir formando uma base de conhecimento e também uma base de decisão. Com isso ele tem uma melhor visualização do todo, né? E consegue aproveitar momentos de preço, consegue aproveitar momentos quando o mercado está um pouco mais volátil, e isso vai trazendo melhores médias de preço para ele e mais rentabilidade. Esse é o principal objetivo nosso, né? E citando aí alguns desses fatores, como você disse aí, que fazem parte da composição, né, do preço ali, a gente tem então, por exemplo, fatores climáticos, políticos e econômicos. Seriam alguns desses, por exemplo, na composição do preço, porque às vezes tem essa discrepância, né? O ano passado estava quase 200, agora está 120, por exemplo. Nós tivemos uma diferença muito grande no ano passado com isso. A gente vem de 3 anos de laninha, que é um fenômeno climático que geralmente afeta a produção de grãos, principalmente na América do Sul, mais a parte sul do Brasil, pegando Argentina e Paraguai.
E esse ano a gente teve uma questão climática muito forte, muito agravada. A gente produziu muito soja no Brasil e no Paraguai, e a Argentina quebrou metade da safra. Então a Argentina, que tinha uma projeção de 50 milhões de toneladas de produção, produziu 25. Então a gente teve uma diferença muito grande, né? E essa safra brasileira de 150 milhões de toneladas, 155 milhões de toneladas, é uma safra monstruosa de grande que pesou na oferta do mercado. Então, ano passado, nós tivemos um pouquinho de quebra no Brasil, quebra na Argentina e quebra também na América do Sul como um todo. Esse ano nós tivemos uma quebra na América do Sul que foi somente na Argentina. A produção do Brasil foi muito boa. Então, o tamanho da oferta do Brasil foi suficiente para trazer a disponibilidade de soja para o mercado e fazer com que os preços trabalhassem num patamar abaixo do que a gente viu ano passado. E dentro desse aspecto, um outro ponto a ser analisado na parte de comercialização também estão as exportações. Hoje, como que está aí esse cenário de exportação, tendo em vista essa grande produção do Brasil, né? A oferta, ela está muito grande ali, o Brasil tem exportado. Como que está o cenário atual? Quando a gente olha a produção global de soja, o fluxo global de soja, a gente olha os produtores, os principais produtores. Hoje é a América do Sul que produz perto de 220 milhões de toneladas. Isso vai dar perto de 50%, 52% da produção global. O outro grande principal produtor é os Estados Unidos, que produz perto de 120 milhões, que produz aí mais 30% da safra. Então, hoje, a safra da América do Sul é muito mais importante do que a safra americana. Muito mais. Porque é ela que vai determinar e direcionar o caminho dos preços. Porque é ela que vai trazer a oferta total para o mercado. Um outro ponto extremamente importante. À medida que o Brasil foi crescendo com a produção de soja, a gente sai de uma produção de soja de 30 milhões de toneladas, 40 milhões de toneladas no ano 2000 e a gente chega esse ano com 150, 160 milhões de toneladas, a indústria interna não cresceu da mesma proporção. A indústria interna cresceu muito mais lento. Então, se eu tenho um crescimento muito forte na produção, a indústria cresce mais lentamente, eu sobro com o produto. Se eu sobro com o produto, esse produto vira um produto disponível para exportação. Hoje, com uma produção de 155 milhões de toneladas, o Brasil tem que exportar 95 milhões de toneladas. Então, o Brasil tem que fazer esse volume de exportação para fazer com que o fluxo interno de produto saia e abra disponibilidade de armazéns tanto para milho quanto para soja safra nova, e o Brasil tem que fazer esse volume total de exportação. Só para você ter uma ideia, o quanto que isso é representativo, o mundo, o fluxo de importação e importação hoje, ele representa perto de 160 milhões de toneladas. Então, entre comprar e vender, importação e exportação, 160 milhões de toneladas. E o Brasil disponibiliza quase 100 milhões de toneladas. Então, o Brasil hoje, o tamanho da safra brasileira, ele está mudando a forma da precificação e a forma da disponibilidade de soja global. E isso é extremamente importante. Então, à medida que a oferta cresce aqui, a necessidade do chinês, que é o principal mercado que a gente olha para a exportação da soja americana, ela diminui. Porque o Brasil tem muito mais disponibilidade aqui. A gente vê muito exatamente esse ano. O Brasil precisa mandar soja cheia embora praticamente os 12 meses do ano. O fluxo de exportação nosso vai ser alto o ano inteiro. E a gente vê a safra americana, que começa a colher agora, nos próximos 30 dias, a venda de safra nova americana é muito baixa. Porque o chinês não precisa comprar soja americana agora. Tem soja de oferta na América do Sul. Então, o Brasil hoje, desde 2014, ele é o maior exportador de soja do mundo. E isso não muda mais. Isso não muda mais, porque todos os anos no Brasil cresce 1 milhão, 1,5 milhão de hectares em área plantada. E todo ano o Brasil cresce 5, 6 milhões de toneladas em produção, com o clima dentro da normalidade. E como a indústria interna não acompanhou e não acompanha na mesma velocidade, sobra produto para exportação. Então, a diferença hoje que a gente tem de exportação entre países, o Brasil vai exportar esse ano 95, 96 milhões de toneladas, os Estados Unidos vai exportar 55. Então nós temos uma diferença muito grande, muito aberta, né? E isso não volta mais. E só para você ter uma ideia, hoje, com 95 milhões de toneladas na exportação, a China hoje importa 95, 100 milhões de toneladas também. Então a oferta de soja brasileira, ela supre hoje, se a gente exportasse 100% da soja nossa para o chinês, que não é uma realidade, mas 80% da soja brasileira é destinado à China, né? A gente quase que coloca toda a oferta da necessidade chinesa para lá. Então, o tamanho da oferta brasileira, ele está mudando um pouquinho o cenário da precificação. Principalmente
em prêmio e também em Chicago, que são os principais pilares da formação de preço. Certo, aí a gente vê que o Brasil ele já tem exportado bem mais que os Estados Unidos aí no quesito soja. Quando olhamos ali para o milho, também é um outro grão, uma outra commodity, que o Brasil também tem tido esse bom desempenho, ou ele é diferente ali da soja quando analisado? O milho sempre foi um produto utilizado como segunda safra de safrinha na maioria dos estados, né, para um produto para cobertura diária. E até 10 anos atrás a gente tinha um investimento um pouco mais baixo, o produtor utilizava muito mais como uma cobertura do que um negócio. Nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos, a gente viu o preço do milho subindo juntamente com o preço da soja e a produtividade do milho subindo. Isso fez com que o produtor tivesse um aumento de área plantada na safrinha todos os anos e também um investimento maior. Investimento maior com área maior deu uma produção recorde que a gente viu esse ano com perto de 140 milhões de toneladas, contra 110 do ano passado. Então, esse ano, o ano de 2024, eu espero que eu esteja errado, que a gente repita ele os próximos 50 anos em termos de produtividade, só que é um ano para colocar num quadro, porque é o ano que basicamente todas as regiões do Brasil, exceto o Rio Grande do Sul, que quebrou também com a soja e com o milho, o restante do país todo teve produtividade recorde em tudo, soja, milho, em tudo. A gente vê isso aqui, vê Mato Grosso, vê no Paraná, em todos os estados brasileiros a produtividade foi muito alta. E como a gente teve uma produção muito alta, sobra milho também para exportação. Então hoje a dinâmica da produção de milho ela é um pouquinho diferente. O americano é o maior produtor de milho, perto de 380 milhões de toneladas, depois China perto de 270 e Brasil com 130. Mas como o Brasil produziu e vem produzindo tanto milho na safrinha, o Brasil está sobrando com um volume de milho para exportação muito grande. E hoje, desde o ano passado, o Brasil já é o maior exportador de milho do mundo. E é um negócio meio que maluco, que se você parar para pensar, o americano com 380 milhões de toneladas exporta menos milho que o Brasil, que produz 130, 120, 140. Então o Brasil já também, esse ano, vai atingir o recorde na exportação brasileira vai ser esse ano, e nós vamos também ganhar fluxo e volume cada vez mais. E a gente se torna esse ano o maior exportador de soja e também de milho. E também de alguns outros produtos como o farelo, né? Como a Argentina tem uma debilidade de produção esse ano por conta de ter menos soja, o Brasil vai ser também o maior exportador de farelo esse ano. Então, a dinâmica total do tamanho da produção, ele vem fazendo com que a gente atinja números muito grandes na exportação. Então, a gente tem... O produto brasileiro é extremamente aceitável lá fora, tem uma qualidade excepcional. A maioria do mercado prefere o produto chinês o produto brasileiro pela qualidade. Se tiver em relação preço Brasil e Estados Unidos, eles preferem comprar aqui pela proteína da soja, pela qualidade de energia do milho e tudo mais. A preferência sempre é brasileira. Então, o que a gente produzir e tiver disponibilidade para mandar embora, a gente vai ter mercado. Certo. E analisando aí, observando esse protagonismo do Brasil no mercado externo, né? Voltado à exportação de grãos, é importante, então, o produtor, o agricultor, que ele esteja atento ao que a gente poderia chamar de boas práticas aí de comercialização também. Por exemplo, obter, na verdade, informações de qualidade. Pegar dados ali de fontes mais confiáveis. E quais seriam, por exemplo, outras boas práticas ou outros mecanismos que ele poderia se atentar? A internet abriu o mundo para muita gente, né? Então, eu até comentei na minha apresentação, quando eu comecei a trabalhar em 97 na cooperativa, 2 pessoas tinham acesso à cotação de Chicago. Era um negócio... Nossa, o cara tem acesso à bolsa, tem acesso à cotação. Hoje, qualquer um que tiver, onde quer que esteja, pode ser na fazenda, no sítio, onde quer que esteja, ele abre o celular, ele vê a cotação de Chicago em qualquer site de informações e notícias brasileiras. No site da Stonex tem as cotações diárias e diversos outros meios de informação. Então, isso é um negócio muito bom. A gente vê o produtor fazendo a parte muito boa dentro da lavoura, né?
Os índices de produtividade brasileira são recordes, os índices de investimento, de tecnologia que a gente usa no Brasil muitas vezes está à frente dos Estados Unidos, que a gente gosta de se comparar muito com os Estados Unidos, mas a gente está muito à frente dos caras em termos de produtividade, em termos de produção. Na soja, no milho não. No milho o investimento deles é maior, é um pouquinho diferente. Mas a gente vê o produtor buscando cada vez mais isso. E a gente vê também essa questão da comercialização é um desafio. Se a gente volta 2019 para trás, não estamos falando de tanto tempo, estamos falando de 4 anos atrás, o preço praticamente não tinha volatilidade. O preço começava o ano em 60, 70 reais por saca na soja. Mais estável. Totalmente estável. Andava um pouquinho durante o verão americano, que é perto de julho, subia 5 reais por saca e terminava o ano ali. A variação que a gente tinha no preço era 5, 10 reais no ano, se a gente olha um gráfico bem tranquilo. Os últimos 3 anos foram um ano de extremamente voláteis, né? Em função da variável principal, que é clima, foi um ano extremamente de volatilidade de preço. Tanto é que a gente tira os preços de 80 reais, quebra a barreira dos até então sonháveis 100 reais em 2020 e vai para perto de 200 reais em 2021 e 2022. Então isso tira um pouquinho a avaliação do produtor. E o que a gente percebe na maioria das vezes, o produtor é muito emocional. Então, o preço de 200 reais é o preço agora e vai ficar para sempre aí. E o preço próximo é 250. Cara, calma, avalie um pouquinho o mercado. A gente só foi com preço nesses níveis porque quebrou muito a safra brasileira. Quebrou o Paraná, metade da safra. O sul do ano passado, a safra 2022 quebrou metade da safra. Então a produção de soja brasileira caiu muito forte, a demanda de soja para o mercado interno tem que comprar soja em outros estados. O Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul comprou soja no Tocantins, comprou soja no norte do Mato Grosso. Não tinha disponibilidade de soja, não tinha oferta. É por isso que o preço subiu muito forte. O mercado interno ele faz a função de comprar preço a qualquer preço para não deixar sair na exportação. Então o preço sobe, o que foi exatamente o que aconteceu. E na maioria das vezes a gente vê o produtor ancorado nesses preços. Ele, não, é 200 reais, agora é 250. E um negócio muito interessante, como a gente tem um acompanhamento muito próximo dos nossos clientes, de todos os nossos clientes, quase ninguém vendeu soja a 200 reais, 190 reais, 180 reais. Pouquíssimas pessoas. Tanto é que a média dos nossos clientes de preço fechou em perto de 145, 150, que foi onde a maioria dos produtores venderam o volume total de soja. Então, na maioria das vezes, o produtor ele fica um pouco mais emocional em relação a isso. Na minha visão, esse negócio tem que ser um pouco mais técnico. Quanto que tem de rentabilidade? Quanto que tem de rentabilidade a operação? Que nem se a gente olha esse ano. Esse ano, o preço caiu? Caiu bastante. A gente entrou o ano com soja valendo aqui 160, 170 reais. Hoje está 120 reais. Só que a produtividade que a gente teve esse ano, a gente não teve nunca. Então, eu tive uma queda no preço de 15, 20%, só que eu tive uma melhora na produtividade de 15, 20%. Será que algum produtor parou para fazer a conta? Produtividade versus o preço, quanto que me dá de receita total? Então a gente percebe essas situações. Na maioria das vezes, o produtor pensa só preço. E na cabeça dele, o preço tem que voltar. Cara, o preço não tem que voltar. O preço faz da função avaliando a oferta, a demanda, avaliando a disponibilidade, avaliando todo. Sim. Se a gente tem... o preço vai a 200 reais por uma questão de redução de oferta, por uma questão de quebra de safra, de falta de produto. Da mesma forma que se a gente tem uma safra dentro da normalidade, pesa a oferta, tem uma disponibilidade de um produto muito grande, naturalmente o preço vai trabalhar em outro patamar. E foi o que até eu comentei. Então vamos quebrar, vai ser ruim, vai dar prejuízo. Esquece. A gente viveu anos excepcionais nos últimos 10 anos na agricultura como um todo. Sim. Claro que eu não posso falar isso para 100% dos produtores, porque cada um tem uma realidade, cada um tem uma questão de produção. A gente teve quebras regionalizadas que afetam a rentabilidade de algumas regiões. Não pode ser generalizado aí. Não pode. Mas se a gente olha a maior parcela, a gente teve rentabilidades recordes. Rentabilidades muito boas, 60%, 70%, 80%, 100% de rentabilidade. E é uma rentabilidade que está um pouco fora. Nenhum negócio no Brasil dá 100% de rentabilidade. Então eu vejo que para 2024 a gente vai trabalhar com margens reduzidas, não no prejuízo, com margens mais apertadas. E ainda margens positivas, 30%, 40%, 50% para o produtor que fizer o trabalho bem feito.
aproveitar as oportunidades de preço que a Comigo e o mercado disponibilizam em alguns momentos, aproveitar os pacotes de trocas que a Comigo prepara, que muitas vezes geram um pouquinho de desconfiança no produtor, um pouquinho de desconforto, mas eu sou totalmente favorável ao pacote de troca. Totalmente. Quando a Comigo e qualquer outra empresa, a Comigo lança um pacote de troca, ela busca melhor preço de insumos e fertilizantes e defensivos. Ela busca o melhor preço de soja. Ela faz o pacote de troca e disponibiliza para o produtor. Só que o produtor olha a lista de insumos e olha o preço da soja. E ele quer comprar os insumos no nível de preço mais baixo que tem e quer vender a soja no nível de preço mais alto que tem. Mas não olha a relação de troca. Quanto que dá isso aqui em sacas de soja por hectare? A gente tem esse ano... o ano passado mudou muito isso. A gente plantou uma safra muito cara o ano passado. Os insumos estavam muito altos por conta da guerra e também por questão dos preços de energias, principalmente na Europa. A gente plantou uma safra com um nível de custo extremamente forte, extremamente alto. E esse ano a gente tem níveis de custo projetado para a safra 2024 melhor do que o histórico dos últimos 10 anos. Então, olha a relação de troca. Se eu tenho a disponibilidade de fazer uma relação de troca de 25, 27, 28 sacas de soja por hectare, em cima de uma produtividade estimada 55, 60 sacas por hectare, num pacote de altamente tecnológico, cara, é excelente. É excelente. Só que o produtor sabe que os níveis dos insumos caíram, ele olha ali e fala, caiu mesmo, hein? Só que ele olha o preço da soja e fala, nossa, mas 120 é ruim, eu não vou fazer. É muito baixo. É muito baixo. Então, olha a relação de troca, olha a relação de preço. Eu vejo que vai ser um ano, se a gente considera uma produção dentro da normalidade para 2024, eu vejo que vai ser um ano de produtividades e produção boas no 2024 e também de rentabilidade boa. Eu não vejo um ano ruim, não. Como tudo, em todos os negócios, nós temos anos muito bons, anos com margem um pouco mais apertada, mas eu acho que vai ser um ano bastante positivo também. Amém. Então, agradeço desde já, né, pelas suas informações. A gente está caminhando aqui para o final. O nosso bate-papo aqui é um pouco breve, porém, com certeza agregou, né, bastante. E quem estiver nos acompanhando aí vai ficar feliz aí com as informações, tenho certeza. Então, gostaria que você fizesse suas considerações, se tiver alguma mensagem, orientação também que queira deixar ao produtor, fique à vontade. Eu agradeço o convite, eu sempre gosto de estar muito aqui no Rio Verde. Tem lugares que você se sente em casa, e aqui é um dos lugares que eu venho para cá há bastante tempo e o trabalho que a Comigo faz em termos de gestão, em termos de operação, a gente vê num nível de extremamente alto. Então, a gente tem um nível muito bom aqui. Então, os produtores podem confiar 100% na operação, trabalhar cada vez mais junto da cooperativa e tocar em frente. A cooperativa está aqui para apoiar, tanto na parte tecnológica, na parte de logística, na parte de recepção e tudo mais. É claro que a gente tem apagar os fogos, né, da fila, isso é tudo parte do negócio, mas o trabalho que a Comigo realiza aqui pro produtor, em prol do produtor, em retorno de investimento, em tudo, é um trabalho excepcional. Aproveitem isso, apoiem e estejam cada vez mais junto com a cooperativa, que todo mundo cresce junto muito forte. Muito obrigado, uma boa safra para todos e até mais. Obrigado, Héctor. Então, hoje nós recebemos aqui o Héctor Baroni, que é consultor de gerenciamento de riscos da Stonex. Mais uma vez, obrigado, Héctor. E esse foi o seu Comigo Cast, um podcast de informações da Cooperativa Comigo, que hoje contou com a participação aqui na direção do meu colega, o analista de comunicação Pedro Cabral, e o Comigo Cast, como eu disse, é um produto da assessoria de comunicação sob coordenação da Gabriele Triquez. Lembrando que toda quinta-feira às 17 horas, um novo episódio estará no ar. Ficamos por aqui, até a próxima, tchau!